Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Ale Audiobook Além das Páginas. Continuando nossa jornada de autoconhecimento com esse livro, O Poder dos 5 Segundos, de Mel Robbins. Agora com o capítulo 2, Como Descobrir o Poder dos 5 Segundos. A coragem é encontrada em lugares improváveis. J.R.R. Tolkien. Tudo começou em 2009. Eu tinha 41 anos e estava com problemas enormes em relação a dinheiro, a trabalho e também no meu casamento. Assim que acordava cada manhã, tudo que eu sentia era pavor. Você já se sentiu assim? É péssimo. O despertador toca e você simplesmente não sente vontade de se levantar e encarar o dia. Ou então, você fica deitado na cama, sem conseguir dormir, com a cabeça girando, enquanto pensa em todos os seus problemas. Essa era eu. Durante vários meses, me senti tão sufocada pelos problemas que tinha dias em que mal conseguia sair da cama. Quando o despertador tocava às 6 horas da manhã, eu ficava deitada e pensava no dia que teria pela frente, no financiamento da minha casa, na conta bancária que estava no vermelho, na minha carreira fracassada, no ressentimento que tinha em relação ao meu marido e apertava o botão soneca. Não somente uma, mas várias e várias vezes. No começo, isso não era um grande problema, mas como ocorre com qualquer mau hábito, conforme o tempo foi passando, o efeito bola de neve aconteceu e o problema se transformou em algo muito maior que impactava todo o meu dia. Quando finalmente consegui me levantar, meus filhos já haviam perdido o ônibus da escola e eu sentia que estava arruinando a vida inteira. Passava a maior parte dos meus dias cansada, atrasada para tudo e sentindo-me totalmente esmagada. Não sei como foi que isso começou. Eu apenas me lembro de sentir que estava derrotada o tempo todo. Minha vida profissional estava na sarjeta. Nos últimos 12 anos, eu havia mudado de carreira tantas vezes que cheguei até a desenvolver múltiplas personalidades. Depois que me formei em Direito, comecei minha carreira como defensora pública para a Sociedade de Aconselhamento Jurídico e Defesa Criminal na cidade de Nova York. Em seguida, conheci meu marido Chris. Nós nos casamos e mudamos para Boston para que ele pudesse se dedicar ao seu MBA. Em Boston, eu trabalhava em horários malucos para um enorme escritório de advocacia e me sentia mal o tempo inteiro. Quando nossa filha nasceu, usei a licença maternidade para procurar um novo emprego e acabei na área de startups de Boston. Trabalhei em várias startups de tecnologia durante esses anos. Foi divertido e aprendi muita coisa, mas nunca senti que a área de tecnologia fosse a carreira certa para mim. Contratei um profissional de coaching para me ajudar a descobrir o que fazer com a minha vida. Trabalhar com coach fez com que eu quisesse seguir essa carreira. Assim como muitas pessoas, eu trabalhava durante o dia, cuidava das crianças quando chegava em casa e à noite estudava para conseguir a certificação de que precisava. Depois de algum tempo, abri uma empresa de coaching. Adorava fazer aquilo e provavelmente ainda estaria nessa área se a mídia não tivesse me convocado. A minha carreira na mídia começou com um tropeço. A revista Inc. publicou um artigo no qual mencionava a minha empresa de coaching e um executivo da rede CNBC viu o texto e me ligou. Aquela ligação resultou em muitas reuniões. Depois de vários meses de tentativas, consegui um contrato de desenvolvimento com a rede ABC e um programa de rádio, no qual os ouvintes telefonam para os locutores na subsidiária Sirius. Parece uma coisa chique, mas não era. Fiquei surpresa ao saber que a maioria dos contratos de desenvolvimento pagam muito pouco e emissoras de rádio pagam menos ainda. Na realidade, eu era uma mãe de 3 filhos que tinha que dirigir de Boston a Nova York e voltar em seguida, dormir no sofá de casa de algum amigo da cidade, continuar fazendo coaching com alguns clientes para conseguir pagar as contas, sempre pedindo para que meus amigos e familiares cuidassem das crianças enquanto não estava por perto e fazendo o que podia para que tudo funcionasse direito.
Depois de vários anos lutando para me estabelecer na mídia, consegui a minha grande oportunidade. Fui escalada para apresentar um reality show na Fox. Sonhava com a ideia de que iria resolver magicamente todos os problemas financeiros da minha família, simplesmente me tornando uma estrela de TV. Que piada! Gravamos alguns episódios de um programa chamado Someone's Gotta Go, e logo depois a emissora cancelou o programa. Então, a minha carreira na mídia chegou a um beco sem saída. Eu só seria remunerada se estivéssemos gravando. De repente, percebi que estava desempregada e presa em um contrato de 10 meses que me impedia de procurar outra oportunidade na área. A essa altura, Cris já tinha terminado seu MBA e aberto uma pizzaria especializada em massa fina na região de Boston. No começo, as coisas estavam indo bem. A primeira loja foi um tiro certeiro. A empresa ganhou o prêmio Os Melhores de Boston, diversos prêmios regionais e a pizza era fantástica. Eles abriram um segundo restaurante e, estimulados por uma grande cadeia de supermercados, encabeçaram uma operação focada em vendas no atacado. Por fora, parecia que os negócios eram um sucesso, mas nos balanços financeiros, as rodas estavam começando a sair dos eixos. Eles haviam expandido rápido demais. O segundo restaurante naufragou e a empresa atacadista precisava de mais dinheiro para crescer. As coisas ficaram desesperadoras bem rápido. Como muitos donos de pequenas empresas, havíamos refinanciado a nossa casa e usado esse dinheiro, junto com nossas reservas financeiras, para investir no ramo de restaurantes, e naquele momento tudo estava desaparecendo bem diante dos nossos olhos. Não nos restava nem o dinheiro no nosso fundo de reserva e a renda do refinanciamento da casa havia sido utilizada. Semanas se passaram sem que Cris recebesse o dinheiro. A falta de pagamento começou a atingir nossa casa. Como eu estava sem trabalho e a empresa de Cris passava por dificuldades, a pressão financeira cresceu. Cartas ameaçadoras enviadas por advogados chegavam todos os dias e os cheques eram constantemente devolvidos pelo banco. As ligações de cobrança eram tão insistentes que nós desconectamos o telefone. Quando meu pai nos mandou dinheiro para pagar a hipoteca, senti uma mistura de gratidão e constrangimento. Em público, nós tentávamos manter as aparências, porque muitos amigos e familiares haviam investido no restaurante, o que só servia para aumentar a pressão. Cris e seus sócios estavam trabalhando sem parar para salvá-lo. Eu tentava manter um semblante otimista, mas por dentro me sentia esmagada, constrangida e amedrontada. Nossos problemas financeiros estavam acabando conosco. Eu culpava os restaurantes e ele me culpava por insistir em uma carreira na mídia. Na verdade, nós dois éramos culpados. Não importa o quanto a sua vida seja ruim, você sempre pode deixá-la pior. Foi o que eu fiz ao beber demais. Muito mesmo. Senti inveja de amigas que não precisavam trabalhar. Era ranzinza e mal-humorada. Nossos problemas pareciam ser tão grandes que convenci a mim mesma de que não havia nada a fazer. Enquanto isso, em público, fingi que estava tudo bem. Em retrospecto, consigo perceber que era simplesmente mais fácil sentir pena de mim mesma e responsabilizar a Cris e a sua empresa, que passava por dificuldades, do que dar uma boa olhada no espelho e tomar alguma atitude. A melhor maneira de descrever como me sentia era imobilizada. Sentia que estava imobilizada pela minha vida e pelas decisões que havia tomado. Sentia-me imobilizada pelos nossos problemas com o dinheiro e estava imobilizada em uma luta frustrante comigo mesma. Eu sabia o que deveria ou poderia fazer para melhorar as coisas, mas não conseguia realmente me forçar a agir. Eram coisas pequenas. Levantar da cama no horário certo, ser mais gentil com Chris, conseguir o apoio de amigos, beber menos e cuidar melhor de mim mesma. Mas saber o que você precisa fazer não basta para criar uma mudança. Pensava em me exercitar, mas não fazia isso. Considerava a possibilidade de ligar para algum amigo e conversar, mas não ligava. Sabia que se tentasse encontrar um emprego fora da indústria da mídia, isso seria de grande ajuda, mas não era capaz de motivar a mim mesma para procurar algo assim. Não me sentia confortável em voltar a trabalhar com coaching porque acreditava que eu mesma era um fracasso. Sabia o que precisava fazer, mas não conseguia me forçar a entrar em ação. E é isso que faz com que seja tão difícil mudar. Mudar exige que você faça coisas que parecem difíceis e assustadoras. Mudar exige coragem e autoconfiança, e eu estava com essas duas características esgotadas. O que eu realmente fazia era passar muito tempo pensando. Pensar acabava piorando tudo.
Quanto mais eu pensava na nossa situação, mais assustada eu ficava. É isso que a sua mente faz quando você se concentra nos problemas. Ela os expande. Quanto mais me preocupava, maiores eram a minha incerteza e a sensação de sufocamento. Quanto mais eu pensava, mais paralisada eu me sentia. Toda noite eu bebia alguns drinks para aliviar a pressão. Deitava na cama bêbada ou alterada. Fechava os olhos e sonhava com uma vida diferente. Uma vida na qual não tinha que trabalhar e onde todos os nossos problemas haviam desaparecido magicamente. No momento em que eu acordava, tinha que encarar a realidade. A minha vida era um pesadelo. Eu estava com 41 anos, desempregada, financeiramente arruinada, desenvolvendo sinais de alcoolismo e não tinha nenhuma confiança na minha capacidade nem na do meu marido de resolver os nossos problemas. Era aí que entrava o botão de soneca. Eu apertava 2, 3 ou 4 vezes a cada manhã. Quando apertava aquele botão, esse era o único momento do dia em que realmente sentia que estava no controle. Era um ato de rebeldia. Era como se estivesse dizendo: ah, sério, tome isso, vida. Foda-se. Não vou levantar da cama agora. Vou voltar a dormir. E pronto. Quando finalmente me levantava, Cris já havia saído de casa para cuidar dos restaurantes. Meus filhos não estavam vestidos e o ônibus da escola já havia passado há muito tempo. Dizer que as manhãs eram caóticas é uma maneira suave de descrever aquela época. Era um verdadeiro desastre. Estávamos sempre atrasados. Eu esquecia dos lanches, das mochilas, das bolsas com material de educação física e dos bilhetes para as professoras quando saímos correndo pela porta. Sentia vergonha de tantas bolas fora que eu dava todos os dias, sem exceção, e isso me deixava em um estado ainda pior. E aqui está o problema. Sabia o que precisava fazer para começar bem o meu dia. Precisava acordar na hora, fazer o café da manhã e colocar as crianças no ônibus da escola. Em seguida, precisava procurar um emprego. Não era algo comparado a escalar o Monte Everest. Entretanto, o fato de que aquilo eram coisas simples só servia para piorar tudo. Eu não tinha uma justificativa plausível para explicar a razão pela qual não era capaz de fazer aquilo. Minha autoconfiança estava em queda livre. Se eu não era capaz nem mesmo de levantar da cama na hora certa, como poderia ter fé em mim mesma para consertar os problemas maiores nas finanças e no casamento que Chris e eu estávamos enfrentando? Quando penso naquela época, percebo que estava perdendo a cabeça. A esperança. Você já percebeu que até mesmo as pequenas coisas às vezes parecem ser difíceis demais? Como ouvi vários relatos de vocês, sei que não estou sozinha nessa situação. A lista de coisas difíceis é surpreendentemente universal. Falar em uma reunião, manter a positividade, tomar uma decisão, encontrar tempo para si mesmo, pedir feedback, levantar a mão, pedir um aumento de salário, vencer as dúvidas em relação a si mesmo, atualizar o currículo, apertar o botão enviar após escrever um e-mail, manter-se fiel aos próprios planos, sair de casa, oferecer-se para ir primeiro, comparecer em uma reunião de amigos, bloquear um ex nas redes sociais, conversar com alguém que você acha atraente, entrar em uma pista de dança, publicar seus trabalhos, ir à academia, comer moderadamente, dizer não, pedir ajuda, baixar a guarda, admitir que você está errado, escutar com atenção. No meu caso, o problema era acordar na hora certa. Quando me deitava na cama, noite após noite, fazia promessa a mim mesma e dizia que o dia seguinte seria diferente. Amanhã vou mudar. Amanhã vou acordar mais cedo. Amanhã vou ter uma postura mais positiva e me esforçar mais. Vou para a academia. Vou ser gentil com meu marido. Vou comer coisas saudáveis. Não vou beber tanto. Amanhã vou ser minha futura eu. E com aquela visão dentro de mim, um coração cheio de esperança, programava o despertador para 6 horas da manhã e fechava os olhos. E o ciclo recomeçava exatamente na manhã seguinte. Assim que o despertador tocava, não sentia que era a minha futura eu. Sentia que era a minha antiga eu.
e a antiga eu queria continuar ali na cama, dormindo. Sim, eu pensava em me levantar. Em seguida, hesitava, virava para o despertador e apertava o botão de soneca. 5 segundos era o tempo necessário para me convencer a não fazer nada do que havia planejado naquele dia. O motivo pelo qual eu não me levantava na cama era claro. Simplesmente não tinha vontade. Algum tempo depois, percebi que estava presa em algo que os pesquisadores chamam de loop do hábito. Havia apertado o botão de soneca por tantas manhãs seguidas que o comportamento agora havia se enraizado em um loop repetitivo dentro do meu cérebro. Até que certa noite, tudo mudou. Eu estava prestes a desligar a televisão e ir para a cama quando o comercial chamou minha atenção. Ali na tela, estava a imagem de um foguete sendo lançado. Eu ouvi a famosa contagem regressiva dos 5 segundos finais. 5, 4, 3, 2, 1. Fogo e fumaça encheram a tela. E o ônibus espacial decolou. Pensei comigo mesma, é isso, vou me lançar para fora da cama amanhã, como um foguete. Vou me mover tão rapidamente que não terei tempo de me convencer a continuar na cama. Era somente um instinto, algo que eu poderia facilmente ter ignorado. Por sorte, não o fiz. Agi de acordo com ele. O fato era o seguinte: queria resolver os nossos problemas. Não queria destruir o meu casamento ou continuar a sentir que era a pior mãe do mundo. Queria me sentir financeiramente segura. Queria ser feliz e nutrir orgulho por mim mesma outra vez. E eu queria desesperadamente mudar, só não sabia como. E este é um ponto importante na minha história. Esse instinto de saltar da cama era a minha verdadeira sabedoria interior falando. Dar ouvidos a ela foi um momento de virada. Seguir por esse caminho mudou a minha vida. O seu cérebro e o seu corpo mandam sinais para acordar e prestar atenção. Essa ideia de me jogar para fora da cama é um exemplo disso. Seu instinto pode parecer idiota no momento, mas quando você o honra com uma ação consciente, ele pode mudar a sua vida. Há outros aspectos envolvidos em agir de acordo com seus instintos, além de simplesmente confiar cegamente neles. Pesquisas recentes da Universidade do Arizona, em parceria com as universidades Cornell e Duke, mostram que existe uma poderosa conexão entre o seu cérebro e o instinto de agir. Quando você define uma meta, o seu cérebro abre uma lista de tarefas. Sempre que você está perto de coisas que podem ajudá-lo a alcançar essas metas, o cérebro ativa os instintos para darem sinais que vão fazer com que você cumpra o objetivo. Por exemplo, digamos que você tenha como objetivo ficar mais saudável. Se você entrar em uma sala de estar, nada acontece. Se você passar diante de uma academia de ginástica, entretanto, o seu córtex pré-frontal é ativado, porque você está perto de algo que está relacionado a ser mais saudável. Quando você passa pela academia, sente que deveria se exercitar. Isso é um instinto que o faz lembrar do seu objetivo. Essa é a sua sabedoria interior, e é importante prestar atenção nela, independentemente desse instinto parecer muito pequeno ou tolo. Inconscientemente, meu cérebro estava mandando um sinal para que eu prestasse atenção naquele foguete que estava sendo lançado na TV. Naquele momento, que durou 5 segundos, o meu cérebro estava me mandando um conjunto muito claro de instruções. Preste atenção naquele lançamento de foguete, Mel. Agarre essa ideia, acredite nela e coloque em ação. Não pare para pensar. Não diga a si mesmo para não fazer aquilo. Lance a si mesmo para fora da cama amanhã, Mel. Essa é uma das coisas que aprendi usando a regra dos 5 segundos. Quando se trata de objetivos, de sonhos, de mudar a própria vida, a sabedoria interior é genial. Seus impulsos relacionados a objetivos, desejos e instintos estão ali para guiá-lo. Você precisa aprender a apostar neles. Porque, como a história comprova, você nunca vai saber quando a sua maior inspiração vai surgir, nem para onde essa descoberta irá levá-lo se você confiar o bastante em si mesmo para agir. Foi assim que muitas das invenções mais utilizadas em todo o mundo foram criadas. Em 1826, John Wilker criou o palito de fósforo enquanto usava um graveto para mexer num pote com substâncias químicas e quando tentou raspar a substância pegajosa que estava grudada na ponta, o graveto pegou fogo. Ele seguiu seu instinto de tentar recriar aquele efeito e foi assim que ele inventou o palito de fósforo. Em 1941, George de Mestral inventou o velcro, depois de perceber a facilidade com a qual os carrapichos se prendiam ao pelo do seu cachorro. Em 1974,
Art Fry teve a ideia por trás dos bilhetes adesivos post-it porque precisava de um marcador de páginas que aderisse em uma folha do seu livro de hinos até o culto religioso do próximo domingo, mas que não danificasse o papel quando ele o removesse. Até mesmo o Frappuccino nasceu dessa forma. Em 1992, um assistente de gerência de uma cafeteria Starbucks na cidade de Santa Mônica percebeu que as vendas caíam sempre que o tempo estava quente. Ele teve o instinto de criar uma bebida gelada e o seguiu, pedindo que um liquidificador fosse comprado, testando receitas e dando uma amostra para um dos vice-diretores da empresa. O primeiro Frappuccino foi vendido em sua loja um ano depois. Quando o assunto engloba mudanças, objetivos e sonhos, você tem que apostar em si mesmo. Essa aposta começa quando você escuta o instinto de mudar e honra esse instinto com ações. Eu me sinto muito grato por ter dado ouvidos à minha ideia estúpida de pular da cama como um foguete, porque a minha vida inteira mudou como resultado disso. Na manhã seguinte, o despertador tocou às 6 horas e a primeira coisa que eu senti foi pavor. Estava escuro, estava frio. Era inverno em Boston e eu não queria acordar. Lembrei do lançamento do foguete e imediatamente senti que aquilo era uma estupidez. Em seguida, fiz algo que nunca havia feito antes. Eu ignorei o que estava sentindo. Não pensei. Fiz o que precisava ser feito. Em vez de apertar o botão de soneca, eu comecei a contar, de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. E em seguida, eu me levantei. Aquele foi o momento exato em que eu descobri a regra dos 5 segundos. A regra dos 5 segundos, no momento em que você tem o instinto de agir para alcançar um objetivo, você deve contar 5, 4, 3, 2, 1 e mover-se fisicamente, ou o seu cérebro vai fazer você parar. E assim finalizamos este capítulo, muito interessante. E em breve voltaremos com o próximo. Obrigado por estarem aqui comigo e até breve.